Bom, voltamos e, como prometido, aqui nós estamos com o professor José Maurício. Eu, a Alice e o João, pra gente conversar com o professor José Maurício, que ministra aulas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de Publicidade e Propaganda, e dá oficina de cultura pop. Então nada melhor do que pra gente conversar sobre festa junina, a gente trazer um especialista de cultura. Tudo bem, Pro? Bom dia. Joia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Tudo Bom. certo, bom dia. Bom, vamos começar com aquela tradicional pergunta, né? Qual é a história por trás da festa junina e o que deixa ela que torna ela tão especial? Legal, legal. Ó, então, e se eu começasse dizendo que festa junina, carnaval, elas têm coisas em comum? Vocês iam achar isso estranho se eu dissesse? Acho que sim. Talvez a maior parte das pessoas sim. Mas o que acontece é que festa junina, assim como carnaval, tem uma origem muito antiga. São rituais pagãos, né? Geralmente ligados à agricultura ou à colheita, né? Então geralmente eles acontecem um no inverno e outro no europeu, né? A festa junina, se a gente parar para pensar, aqui no hemisfério sul, né? A gente está aqui no Brasil, São Paulo, aqui é inverno, mas na Europa é verão. E o carnaval tá ali, né? O carnaval, ele pra gente acontece em fevereiro, mas, né, alguns historiadores já colocaram, levantaram a hipótese de ele já ter acontecido nos meses de janeiro, né? Ele como ritual pagão, né? E aí o que aconteceu? Quando a Igreja Católica, ela ganha todo o poder, né? Que ela acaba, né, desenvolvendo, sobretudo quando a gente está discutindo ali o Império Romano, o que a Igreja Católica faz? Ela traz alguns desses rituais para dentro do calendário dela. Então o Carnaval é um deles e a festa junina outro deles. Então, por isso é que eu digo que os dois têm uma certa ancestralidade comum, por serem rituais pagãos que foram incorporados dentro do calendário da Igreja Católica. E qual que é a importância dos padroeiros para o surgimento dessa data? Então aí a gente tem que pensar um pouco na nossa colonização portuguesa, né? Então Portugal é um país bastante católico, né? Então a Europa ali, se a gente olhar, né? A Itália, a França, a Espanha, Portugal, né? São países que participaram do Império Romano, não exatamente com esses nomes, né? Não tinha essa configuração política, eles não eram esses estados modernos como a gente conhece hoje, mas, né, ancestralmente eles eram, né, lugares, né, que hoje se transformaram justamente nesses estados. E aí a gente tem que pensar que os nossos santos, né, o São João, São Pedro, Santo Antônio, que são justamente os santos padroeiros das festas juninas, eles foram trazidos pela colonização portuguesa. Portugal é um dos países mais católicos do mundo, né? E a gente recebe essa herança. E a partir disso, a comemoração dessa data da festa junina, ela tem princípios e tradições diferentes fora do Brasil ou ele segue a mesma linha? Sim, se a gente parar até para pensar em Portugal, ela é bastante diferente, né? Portugal, a gente tem as marchas, né? A gente tem lá um concurso de marchas, né? E tem esse nome, mas na verdade são apresentações esteticamente muito ligadas à ideia da nossa quadrilha, da nossa festa junina aqui, né? E Portugal, só que aquilo tem uma dimensão gigante. Então tem competição, né, das marchas populares que acontecem em Lisboa. E isso é muito antigo, isso é muito ancestral, né? Por aí a gente pode pegar já também algumas diferenças, né? Algumas coisas do tipo. No próprio Brasil, eu vou levantar uma hipótese sem querer ser polêmico, mas já sendo, vamos lá. Vou levantar uma hipótese. A gente tem um festival folclórico que acontece no mês de junho, que acontece lá na ilha de Parintins, na verdade na cidade de Parintins, né? A ilha se chama Tupinambaramba, e aí a cidade de Parintins fica nessa ilha, lá no norte do país. Lá você tem o Festival de Parintins, o Festival do Boi, né, que hoje ele já ganhou uma visibilidade muito maior, ele é televisionado e hoje ele já tem uma dimensão midiática, inclusive, que é muito grande.
E lá você tem a competição entre os dois bois, o garantido e o caprichoso, né? Um é vermelho, o outro é azul, aí tem uma rivalidade por conta das cores e tal. Eu levanto a hipótese de que a festa do boi não é uma festa junina autêntica, mas ela acontece justamente nesse período. Então as pessoas às vezes quando veem aquela manifestação, eles falam, nossa, isso é um carnaval. Eu falo, não, isso está muito mais para uma festa junina, porque até a forma de apresentação, como vão entrando, né, ali porque na festa junina você tem uma encenação, né? Aqui vamos parar para pensar. Então você tem a quadrilha, você tem o casamento, você tem uma peça Tem que está toda sendo tradição, isso, né? Sim. E tem uma encenação que está sendo montada. Então, se a gente for considerar isso, né, claro que pra gente, né, a gente pode discutir isso com uma profundidade muito maior. Mas dá pra gente já ver, então, olha, no próprio Brasil você tem diferenças, então, de festas que acontecem nesse período, né, e que ganham aí um pouco essa carinha, né, de tradições portuguesas, misturadas com as próprias tradições indígenas que a gente já tinha aqui, né? Vão se Quando os adequando, portugueses né? vão se com a adequando, região. eles vão se misturando, né? E aí é isso. E aí até essa coisa, né, que você acabou de citar da questão do... Parintins, aí você tem lá em Campina Grande o São João tradicional. Sim. Aqui no Sudeste, aquela festa junina mais focada na alimentação, naquela coisa da Exato. quadrilha, da dança, do casamento e tal. Como é que você diria que isso influenciou na cultura nossa enquanto país? Como é que você acha que isso influenciou o Brasil? Eu acho que ela acaba participando da construção da nossa identidade. Eu sei que hoje, por exemplo, quando eu estudava, né, então eu estava lá na 3ª série do primário, eu fui noivo numa quadrilha de festa junina. E eu me lembro, bastante divertido. Então, por exemplo, vou falar isso com uma memória pessoal, né? Então, isso para mim é muito brasileiro, isso é muito brasilidade, né? Então, eu acho que a festa junina, junto com o carnaval, junto com outras tantas coisas, né? O funk, por exemplo, se a gente parar para pensar hoje, ele também faz parte, né? A gente tem que discutir essas coisas, né? Não é simplesmente aceitá-las, assim, né? Isso é um debate, eu acho que essa é uma coisa importante. Mas essas coisas todas, elas acabam compondo, né? Por que eu estou falando, por exemplo, do funk? A gente não pensava necessariamente no funk como parte da identidade brasileira há 30 anos, né? Hoje a gente já discute, então a gente fala, olha, o funk, né? E é muito curioso, se a gente olhar lá para a Coreia do Sul, o K-pop, ele é inclusive impulsionado como identidade da Coreia, né? Então o próprio governo e as empresas, elas fazem questão Incentivam. de incentivar o E hoje K-pop. a gente vê o funk na quadrilha, né? Então, Nossa, sim. É aquela coisa meio... Caramba. Porque eu nunca imaginava isso e acontece. Sim. Porque a cultura é lugar de hibridização. A cultura é lugar onde a gente mistura as coisas, né? Eu já vi desfiles de escola de samba com batida funk lá na década vai de juntando 90, tudo. você vai juntando tudo, né? Então eu acho que a importância da festa junina, com todas essas transformações pelas quais ela vai passando, é discutir quem a gente é em termos de identidade e perceber que essa identidade ela vai se transformando. E qual que é a relação dessa data com o aspecto matrimonial, né? A gente sabe que um dos padroeiros é o Santo Antônio. Inclusive, acho que hoje é o dia dele, se eu não me engano. Hoje é. O Tem dia também 13. Tem o casamento caipira, né? Durante a Isso. quadrilha. Santo casamenteiro. Exato, Exatamente. santo casamenteiro, exato. Vem também justamente dessa tradição católica, né? O matrimônio é muito importante dentro da cultura católica, né? E da cultura religiosa católica. Então é uma forma de você também celebrar isso e que é muito importante, né? E então você e justamente por ser uma festa, né, que entrou para o calendário da Igreja Católica, então você tem aí alguns rituais da própria igreja, como o casamento, por exemplo, sendo celebrado aí. Então acho que vem daí essa importância. Entendi. Então, hoje em dia a gente vê que muita coisa foi incorporada na festa junina, né? Como, por exemplo, o correio elegante. Sim. Você acha que essas novas tradições que são incorporadas ao longo do tempo, elas são uma boa adição, elas acabam tipo, deturbando um pouco da ideia principal do que é comemorar a festa junina? Cultura também é transformação, Sim. né? Ela, então, você tem aí, por exemplo,
o carnaval, os desfiles de escola de samba hoje, eles são muito diferentes do que eles eram na década de 70, né, do século passado. Então hoje eles têm uma dimensão que lembra muito um espetáculo hollywoodiano, ele é gigantesco e tal. Aí eu pergunto... Todo o brilho, né? Toda Exato. aquela confecção das roupas para boa aparição visual. Isso, para aparecer na TV, na mídia e tal. Algumas pessoas falam que aquilo tirou, né, o carnaval de uma certa autenticidade, de uma certa questão original, né? O carnaval originalmente, ele tinha que ser, né, uma coisa mais simples. Aí eu pergunto, ele também é essa coisa mais simples até do ponto de vista histórico, ele já foi isso. Só que eu posso negar essas transformações, eu posso discuti-las, eu acho que isso é importante, eu refletir criticamente sobre as transformações pelas quais uma linguagem vai passando, né? Então vamos pensar na linguagem das festas juninas. Ela foi se transformando, né? As comidas, por exemplo, né? Cachorro-quente é uma comida norte-americana e Sim. hoje ela está incorporada na própria festa junina. Do mesmo jeito que Halloween hoje também faz parte, né? A gente brinca isso. E aí, isso está negando a identidade brasileira? Será que está negando? Porque a gente deu uma cara brasileira para a festa de Halloween. A gente brasileirou Sim, o que exato. não é nosso. Exato, a gente pegou aquilo e deu uma cara para aquilo, né? Então, isso é cultura. Cultura é um processo de transformação o tempo todo. O que eu estou dizendo aqui não é para a gente aceitar tudo, né? Mas pensar criticamente. Transformação faz parte de processos culturais. E até essa questão, né, também da gente abrasileirar, né? Como é que você acha que isso, tipo, como é que a gente pode relacionar o que é cultura pop e a festa junina? Tudo. Porque se a gente parar para pensar que hoje, né, o que a gente chamaria de cultura pop? Cultura pop é só aquilo que faz parte daquilo que a gente chama de música pop, ou cultura pop são todas essas imagens que a gente tem, a gente entra em contato, né, com elas em larga escala, né? A festa junina hoje, com todas as transformações pelas quais ela passou, ela ocupa, né, o nosso imaginário. Como a festa de Campina Grande, por exemplo, ela é extremamente famosa, né? E ela é bastante grandiosa visualmente, né? Ela tem um caráter pop também, né? Então a gente pode pensar justamente nisso e justamente pensando naquela pergunta anterior, né? Será que essas mudanças todas descaracterizariam a festa junina? Não necessariamente, porque processos de transformação são inerentes à cultura. Então, se eu estou pensando, por exemplo, que a festa junina está incorporando um pouco até de funk, você acaba trazendo, né? E eu vi esses dias um vídeo de uma festa junina onde eles tinha uma batida funk e os participantes estavam dançando na quadrilha passinhos do funk, né? Isso é muito pop. E né? hoje também tem aquela coisa do TikTok. E hoje as também danças tem do a coisa TikTok. Exatamente. Eu assisti uma dança na sexta-feira que você tinha passos de TikTok. De você TikTok. não tinha Sim, aquela quadrilha e tal. Você tinha o mínimo, mas você tinha muito mais dança de TikTok ali. O que eu acho importante, vamos lá, a gente está considerando, a festa junina pode sim ser pop. O que eu não posso é reduzir ela ao que ela é hoje. Eu preciso sempre, de qualquer fenômeno cultural, olhar para a história dele. Isso é fundamental. Se eu quiser discutir e falar assim, não, eu não posso simplesmente falar que isso não é festa junina ou não é alguma coisa, sem olhar para a história, sem entender o que aconteceu, né? Durante o processo de transformação, o que houve, com quais outras linguagens aquele fenômeno estava conversando. Então, acho que isso é importante. E aí, a partir daí, por que não admitir que a festa junina também é pop? Sim. Né? Realmente. E agora eu queria te perguntar também sobre qual que é a importância das comidas típicas para a comemoração da festa Isso é junina. muito importante. Bom, lá no começo da nossa conversa eu estava falando dessa coisa ancestral da festa junina, está ligada a rituais pagãos ligados à agricultura e à fertilidade, a colheita, a plantação. Então são festas, né, ligadas à comida. Então é muito importante a questão da comida, justamente porque eu estou celebrando a fertilidade, a vida. O casamento vem daí também, né? É uma celebração da vida que vai ser partilhada, da vida que
você vai ter continuidade da vida, né? Você vai deixar filhos, filhas. Então, a questão da alimentação, ela é muito importante, porque ela está falando justamente sobre abundância, sobre viver de uma forma feliz, né? E aí é muito curioso, tanto o carnaval quanto a festa junina, elas têm essa relação com a comida, desde que eles eram rituais pagãos lá na Europa. Eu vou só, para nossa última, aproveitar um breve gancho que você citou lá no começo, que foi daquela situação de relacionar mais ou menos a festa junina, o carnaval, né, que são as duas festas que a gente citou aqui, mas principalmente a festa junina com o momento de colheita, né, que são dos agricultores. Como é que você acha que, tipo, a conexão entre a agricultura, o respeito pelo agricultor com a festa junina? Você acha que isso ainda tem ou não tem mais? Eu acho que isso a gente deveria resgatar, porque a festa junina está intimamente ligada à colheita, a alimentos oriundos de colheita. Então eu acho que hoje as festas juninas, aí eu acho que é importante a gente voltar atrás e ver, olha, a festa junina está falando, né? O que é o caipira, né? Toda essa coisa do milho também, exato, né? Exato. A milho, a rapadura, exato. o quebra-queixo. E a rapadura vem da cana-de-açúcar, que tem a ver com a nossa história, né? Nós passamos aí durante o período colonial justamente por vários momentos econômicos, né? E então a questão, essa associação da festa junina com a agricultura e com esse mundo, com a natureza, isso é importante e isso eu acho que tem que ser resgatado, porque no momento que a gente está vivendo hoje, em que a gente precisa parar para pensar nas questões da natureza, na forma como a gente dialoga com o mundo natural, a gente entender as origens da festa junina ajudariam a gente a entender melhor como a gente poderia se relacionar e como a gente deve respeitar o próprio meio ambiente. E até a história, né? Até, como conteúdo padrão. Exato. A cultura em si, né? Exato. A essência das coisas. Exatamente. Bom, então é isso. A gente conversou com o professor José Maurício, ele que é, né, como eu disse anteriormente, ele ministra aulas aqui. E a gente conversou, a gente pode aproveitar, né? Tirar um pouquinho, digamos que 10% do conhecimento dele sobre a cultura do Brasil, nesse caso, sobre a festa junina. Prof, muito obrigado. Imagina, muito obrigada. Eu que pelo agradeço seu demais tempo. pelo convite. Uma delícia falar dessas coisas. Bom, então com a nossa entrevista, a gente vai finalizar o programa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor, agradecer a Alice e o João, que estiveram comigo nesse programa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.